Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, muito, muito relevante, que é o que é inegociável para a gente, o que a gente não negocia. E o que acontece? Muitas vezes a gente tem uma tendência a negociar tudo. E aí a gente não respeita as nossas vontades, a gente não respeita aquilo que a gente sente e tudo mais. Isso faz com que a gente acabe abrindo espaço para que aconteça vários desvios no nosso caminho. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque em muitos momentos vai ser extremamente fundamental que a gente não perca o foco de onde a gente quer ir. O encontro de hoje, ele estava lá no cronograma como nicho, mas como a gente já definiu isso antes para poder facilitar, a gente vai tomar esse rumo do porquê que a gente sai do trilho, do porquê que a gente acaba não fazendo as coisas. Vocês estão me ouvindo bem? Não está muito baixinho? Para mim tá normal. Ok. Então vamos lá. Não sei se vocês conhecem a Isis Moreira. Ela é influenciadora, vende cursos e tudo mais. Ela, em uma conversa, estava relatando que ela comprou uma passagem para ir para um outro local de avião. Ela precisava estar nesse local. E aí, o que aconteceu? Ela chegou no horário certo para o embarque, estava fazendo check-in, passou por todo aquele processo para entrar no avião. Quando ela conseguiu despachar as malas e tudo mais, ao ela entrar no avião, a aeromoça foi conferir o ticket dela e falou para ela que ela não poderia viajar naquele voo porque eles tinham vendido o mesmo assento para duas pessoas. Então não tinha um outro local para ela ir e já tinha uma pessoa naquela poltrona que ela comprou, porque venderam aquele número para duas pessoas diferentes. O que aconteceu? Ela olhou para a aeromoça e falou: Não, eu vou nesse voo. Isso para mim é inegociável. Quando ela falou isso, a aeromoça tentou mais uma vez. Não, mas a gente não tem como te levar agora. A gente, a gente não tem como te levar agora. A gente vendeu essa mesma poltrona para outra pessoa e a gente te encaminha em outro voo daqui a algumas horas. Vai ter um outro para você ir para esse mesmo lugar. E ela bateu o pé. Não, vocês não estão entendendo. É inegociável para mim ir nesse voo. Não é problema meu se vocês venderem esse assento para duas pessoas, mas eu vou. É inegociável. E aí, o que aconteceu? Eles deram um jeito de levar ela, mesmo não tendo mais assento no avião. E aí, eu quero que vocês pensem o que é inegociável para vocês. O que você vai fazer, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Muitos têm, né, valores muito inegociáveis e tem gente que não tem nenhum valor inegociável, não tem nenhuma prioridade negociável. E não ter prioridades inegociáveis, metas inegociáveis, valores negociáveis, faz com que a gente abra espaço para acontecer qualquer coisa com a gente. A gente fica à mercê do que vai do externo, a gente fica à mercê de criar situações para não fazer acontecer. E aí a gente arruma desculpinhas, justificativas para não fazer acontecer. Então, eu quero que vocês parem um pouquinho e pensem o que é inegociável para vocês.
Passar um tempinho com a minha família é inegociável. Com meu filho, enfim, ter um tempo para mim é inegociável. É importante vocês saberem o que é inegociável. E agora, trazendo para o profissional, o que é inegociável para você? Você está no ponto A. Você quer chegar no ponto B. Para que você chegue no ponto B, você precisa seguir essa rota. Só existe um caminho que vai te levar de forma mais simples para lá. Como que você vai chegar lá? Parando de fazer coisas para você, para fazer para os outros o tempo todo? Se você fizer isso, a tua prioridade não é você. Se você fizer isso, você vai demorar muito mais para chegar no ponto B. Talvez nem chegue. Se você disser sim a todo momento para todo mundo, cada cliente que chega, você para todo o teu dia para resolver o problema daquela pessoa fora do horário do atendimento. Cada pessoa da tua família que chega para conversar com você, você para tudo para buscar soluções para a pessoa e às vezes a pessoa nem quer. Muitas vezes a pessoa só quer falar do problema. Ela não quer a resolução. E aí você parou a tua vida para ajudar um outro que nem quer ajuda. Só quer falar. O que é inegociável para vocês? É extremamente importante definir, ter clareza de tudo que é inegociável. Para mim, ter um tempo com o meu filho todo dia é inegociável. Ter um tempo para conversar com meu marido é inegociável. Ter um tempo para mim devia ser inegociável, mas ainda estou abrindo mão. Mas deveria ser. Só que antes eu não tinha definido nada que era inegociável. Então tudo eu dava um jeito depois. E daí esse depois ficava tudo mal feito. Esse depois não acontecia. E aí os problemas iam se acumulando porque eu não priorizei aquilo que eu dava valor. Aquilo que era realmente importante para mim. Então, se nesse exemplo ela não poderia viajar de avião, porque venderam os assentos a duas pessoas, e ela parou o pé, isso aqui é inegociável para mim, e deram um jeito de fazer ela ir, mesmo não tendo assento, é porque aquilo era realmente importante. Ela não ia abrir mão de jeito nenhum. A gente precisa trazer isso para nossa vida. O que eu não vou abrir mão de jeito nenhum aqui? E aí vai vir uma preguiça, uma indisposição, várias coisas tentando fazer com que a gente não faça. Mas se for inegociável, eu vou fazer mesmo doente. Eu vou fazer mesmo que eu esteja no hospital. Só que eu tenho que entender o que é inegociável para mim. Eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês não fez a atividade de metas. Não entendeu qual é o desejo que tem. Porque no encontro passado, algumas me trouxeram a seguinte questão, que não estavam conseguindo fazer o que precisava ser feito. Sabe por que vocês não conseguem fazer o que precisa ser feito? Porque ainda não definiram aquele objetivo como negociável e ainda não têm um desejo forte o suficiente para fazer com que vocês deixem os ganhos indiretos atrás. Então vocês vão entrar no vitimismo, vão entrar em justificativas para não fazer. E daí vão olhar e ainda vão achar que não estou sendo vítima, só não estou conseguindo. Mentira! Não se enganem.
Não mintam para vocês, não é para mim que vocês estão mentindo. Vocês não fazem porque ainda não querem o suficiente. Porque ainda o fundo do poço não bateu na bunda. Só que, gente, a gente não tem que fazer as coisas só quando a gente tá mal, só quando não tem mais alternativa. A gente tem que ter um desejo de vida, uma meta clara, para que eu vá mesmo quando a vida tá cômoda. Para que eu queira o degrau acima, mesmo estando gostosinha onde eu estou. E aí as resistências vão vir, claro. Claro que vai vir. Porque você tá parando para olhar para você. Eu tenho 28 anos. São 28 anos que eu não olhava para mim. E aí, se eu parar, né, para pensar, são 28 anos sempre priorizando os outros. O que vai vir primeiro? O meu padrão de querer fazer pelos outros primeiro e me deixar em último lugar. Mas já faz há um bom tempo que eu escolho olhar para mim e fazer mesmo com as resistências internas. Então, quantos anos você tem? São quantos anos repetindo esse padrão? É óbvio que ele tem força. É óbvio que só com um comando ele não vai sair. Mas quem manda no teu sistema é você, poxa. Se for inegociável para você, você vai mesmo o teu mundo interno não deixando. Porque se fosse para outro, você ia. Se fosse para pai, mãe, irmãos, filhos, você fazia. Se você tivesse que levantar de madrugada para ajudar alguém que tá morrendo na tua frente, você ia levantar, ia para o hospital, mesmo sem dinheiro, você ia levar a pessoa nas costas. Agora, para levantar a bunda da cadeira e divulgar teu trabalho, você não vai. Então, vocês precisam definir o que é negociável e olhar para dentro de vocês. Eu sou uma prioridade para mim? Eu me deixo em segundo plano? Tudo é mais importante do que o que eu quero. Só que o que eu quero precisa que eu faça ação, que eu coloque energia para dar resultado. E o receber, ele é isso. Eu preciso entregar algo para receber. Eu preciso sair, comunicar o que eu faço, porque os outros não sabem adivinhar. Ah, mãe, mas eu faço post. E daí? O Instagram não tá entregando para ninguém. Vocês acham que se você plantar apenas uma semente vai gerar muito fruto? Vocês vão precisar plantar em vários locais, várias árvores. O Instagram é uma sementinha que você planta. Tem muitas redes sociais, tem muitos sites, tem o Google, tem o presencial, tem quantos lugares na tua cidade para você ir, quantos conhecidos você tem. Tudo isso aí é uma semente que você pode plantar. Quanto mais sementes, maior tá a colheita. Então, gente, a gente para numas desculpas bobas. Bobas mesmo. É difícil? Caraca, claro que é, eu sei que é. Mas se eu me pegar e agarrar essa justificativa, sempre vai ser difícil. Tudo que eu fizer. Sabe o que é mais louco? Vocês têm, no mínimo, oitava série, né? Vocês não levantavam todo dia? Vamos supor que seja oitava apenas. Por 8 anos, tendo apenas 2 férias, né? Uma no fim do ano, uma no meio, que eram uns 15 dias ali no meio do ano. Vocês levantavam todo dia. Às vezes era de manhã, às vezes era de tarde, mas levantavam todo dia. Só para ter um certificado. Saber ler, escrever, fazer algumas continhas. Tá claro que eu tô. Que é muito mais profundo do que isso, né? Eu tô até
brincando aqui, mas vocês tinham um objetivo muito claro. Eu preciso terminar, no mínimo, a oitava série, né? Daí tem ali o primeiro, segundo, terceiro ano, que também é mais um trajeto. Mas o que, que vocês faziam? Lembram das metas, né? Você tinha um objetivo claro. Eu preciso encerrar esse ano aqui para que eu faça a próxima série no ano que vem. Encerre para na próxima. E aí você ia assim, todo ano, um ano inteiro, para concluir aquela série, aprender algumas coisas, para que daqui a um bom tempo você pudesse ter uma formatura e pegar lá um diploma de conclusão, para que depois você fosse para o mercado de trabalho. E, gente, vocês faziam todo dia isso por vocês. Todo dia. Uma manhã inteira ou uma tarde inteira. E ainda iam para casa e faziam as atividades, as tarefas. Às vezes se reuniam com os amigos para conseguir estudar, para fazer prova, trabalhos. E aí, sem contar quem fez técnico, quem fez pós, quem fez faculdade, e especializações, e cursos, e cursos, e cursos. Aí chega na hora de ir para a mão na massa, de ter a colheita de tudo isso que você semeou, que você vai só em algumas semanas nutrindo para logo colher. Você não consegue. Diz que não tem como. Que já vivenciou um monte de coisa, que aconteceu um monte de coisas negativas na sua vida e você já não consegue fazer mais nada por você. Mas vamos combinar que você já passou por outras encarnações, talvez até uma fogueira, e conseguir ir para a escola. Mesmo tendo um monte de traumas, níveis junto com você. Então você vai deixar que essas coisas sejam mais fortes que você? Que essas justificativas dominem o teu próprio sistema? E daí é mais fácil colocar a culpa no externo. Eu não preciso me responsabilizar. A partir do momento que eu disser que eu preciso fazer, a responsabilidade é apenas minha. Só que mesmo que você não assuma que é só apenas sua, sempre foi apenas você. Você está onde está porque você se colocou. E só você pode sair. Só você pode se tirar daí. Pode ter uns 10 terapeutas com você, fazendo uns 10 tratamentos diferentes. Quem vai precisar te tirar daí é você. Quem vai precisar levantar a bunda da cadeira e ir de portinha em portinha falando o que faz é você. Não é o outro. Ah, eu tenho vergonha. Tem vergonha ainda porque não tem um objetivo claro, definido. Senão você ia colocar a vergonha dentro da mochilinha e ia mesmo assim. Mas eu quero tanto aquilo que mesmo que eu escute alguns nãos, mesmo que deem risada de mim, eu vou divulgar meu trabalho. Quando vocês estudavam para chegar no fim do ano e concluir aquela série, vocês fizeram muitas coisas que não queriam fazer. Muitas. Muitas passaram por humilhações. Ouso dizer que praticamente todas. Mas mesmo assim vocês não desistiram, porque o objetivo era muito claro. Muito. Vocês queriam muito aquilo. Entendem aonde que é o que fica o desejo em vocês? É esse tipo de desejo que vocês precisam acordar. Eu quero tanto isso aqui
que eu vou fazer isso todo dia. Nem que seja preciso fazer por 8 anos, todo dia. Só que a diferença é que agora vocês têm ferramentas para facilitar, para que você consiga resultado em menos de um mês. E aquelas 4 horas que você passava na escola, se você passar 4 horas divulgando seu trabalho na rua, por exemplo, por dia, logo a tua porta está cheia, com fila. Porque você trabalha com uma dor que atinge 90 e tantos por cento da população. Gente, é impossível me dizer assim, você não tem cliente porque as pessoas não querem terapia. Isso é impossível. Todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem problema. Até a pessoa que saiu da terapia já, resolveu aquela situação, ela tem outras. Assim como você. Então, definam, gente, o que é inegociável para você. Por enquanto, o trabalho está sendo negociável, por isso vocês não estão tendo o resultado que vocês querem. O motivo por que maior não está sendo grande o suficiente. E tudo o que vocês me disserem para justificar isso, vocês sabem que é justificativo. Para não se responsabilizar. Só isso. Tem gente que dá de comer pro filho, na boca, no bebê, só com os pés, porque não tem braços. Tem mãe que dá banho no bebê, troca, dá de comer, sem ter braços. É sério que vocês vão acreditar que vocês não conseguem? Tem quem consegue trabalhar todo dia, se deslocando, sem ter pernas. Tem gente que tem paralisia do corpo inteiro, só a mente funciona e trabalha todo dia. Então, daqui em diante, toda vez que você for falar, eu tenho um problema, você vai corrigir essa frase para estou com um problema temporário. Eu não tenho problema. Anotem. Vocês vão corrigir isso. Vocês não têm problema. Então, o que a gente vai falar além disso hoje? Também para onde vocês estão focando. Para onde está indo a energia de vocês. Aonde eu foco, eu coloco minha energia. Se eu foco naquilo que eu digo que eu tenho como problema, eu só estou aumentando aquilo. E você não tem. Você está com um problema temporário. E digo mais. Essa situação que para você é um problema é a solução na vida de alguém. Tem gente que não tem uma profissão, que não tem um curso e que daria tudo para dar o teu problema. Já tem aí seu diploma como terapeuta e só precisa se divulgar. Tem gente que daria tudo para já estar nesse degrau aí que você já está. Então, levantem esses ombros, arrumem essa postura
Porque vocês estão olhando para a vida numa postura de criança. E vocês são adultas. Enquanto vocês olharem para a vida na postura de criança, a criança só quer dormir. A criança não quer trabalhar. Ela só quer brincar, comer, ver TV, ficar lá brincando no telefone, vendo que os amiguinhos estão postando. Vocês não são mais crianças. Então faz sentido dizer que mas eu deixei de fazer porque eu queria dormir. De fato, eu entendo, eu já tive nesse lugar. Mas quando você assume uma postura de adulto, você sai dele. Quando você tem metas claras, o adulto assume. Nossa, eu quero tanto esse carro que eu não vou ficar dormindo para realizar. Eu vou atrás de clientes. E aí, uma postura de adulto é como eu me comporto também como profissional. Que tipo de roupa eu visto para ir trabalhar? Uma roupa de criança ou de adulto? Eu já fui a pessoa que vestia uma roupa de criança para ir trabalhar. E que energia que eu tava? Precisa ser divertido, sim, mas qual a minha prioridade? É o resultado. Então, mesmo que muitas coisas não sejam divertidas, eu posso fazer, colocar uma música para tornar mais divertido, eu posso usar alguns gatilhos para me ajudar a tornar mais divertido. Mas é muito importante que eu tenha definido que é inegociável para mim. E aí isso vai fazer com que eu tenha consistência. Esses dias eu perguntei para a Léa, como que a gente faz para sair da postura de criança? No mesmo dia me responderam, num sonho, ambição. O que você quer, mãe? Aí me mostraram o que eu queria. Ah, então é isso aqui que vai fazer eu levantar mais cedo e dormir mais tarde. E sabe o que é mais engraçado? Quando vocês perguntam, o universo, tua equipe espiritual, seja lá quem for, te responde. E até no mesmo dia. Só que aí você vai fazer o que com aquela resposta? Porque não adianta eu saber que o que vai me ajudar a sair da postura de criança é a ambição, meu desejo de vida, e eu não pegar um papel, a caneta, colocar o que eu quero ali, achar umas imagens para me estimular a desejar aquilo e fazer a minha parte, que é correr atrás. Não adianta. Cleide? Oi. Eu queria falar um pouquinho da minha superação, né? Que me veio agora quando você falou, quando é importante para você, você faz. Quando eu estava em depressão, eu estava com quase 30 anos, eu acho. E eu estava no emprego que eu odiava. Eu estava separada, vivendo uma relação assim, totalmente destruída. E eu fui procurar terapia de psiquiatra. Eu ganhava super pouco e eu paguei o melhor psiquiatra. Eu fiz terapia e eu tinha alegria de buscar tudo isso todos os dias. Eu ia para o trabalho que eu detestava, que me machucava, porque eu tinha que pagar aquela terapia, que eu tinha que pagar o psiquiatra. Então, assim, me veio essa coisa que você falou, o quanto que eu quero sair, o quanto que eu quero ser terapeuta. Porque naquele momento eu queria estar viva, eu queria sair daquele buraco que eu tinha me colocado. Então, hoje eu posso dizer que eu não tenho problemas quando eu olho para aquele momento. Então, é a coisa que você falou, é do vitimismo. Eu estou falando de mim, eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim. É a coisa do vitimismo. Por que esperar o fundo do poço de novo se eu já sei como que é estar lá e sair? Então, assim, obrigado, Mayara. A vítima está aqui ainda, né? Dá para perceber, mas eu me responsabilizo por isso.
por querer sair, por nesse momento tá inventando um monte de desculpas, mas que eu sei o quanto eu sou capaz de sair de coisas mais sérias, e não precisa doer tanto como já doeu. Até me arrepiei aqui. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Vai se comprometer com você. E isso vai se tornar inegociável. Custe o que custar, seja a hora que for, do jeito que der, você vai fazer por você. Eu vou fazer, porque eu venho fazendo muita coisa que não faz sentido, que continua me machucando, e não faço o que eu tenho que fazer, não me responsabilizo pelo que vai mudar isso, sabe? Porque o que vai mudar é a minha postura, porque ferramentas nesse momento eu tenho todas que eu preciso. Exatamente. Gente, o que acontece? Muitas vezes o pedreiro tem todas as ferramentas com ele ali. Só que ele precisa quebrar a parede, ele precisa da marreta. O que ele faz? Passa um amiguinho lá fora. Oi, não quer me ajudar? Tô precisando quebrar essa parede. Aí o amiguinho, não, eu tô ocupado, tenho que cuidar da minha vida. Aí ele olha pra parede, mas tá tão difícil. Ele já fez isso várias vezes, já quebrou várias paredes várias vezes. E ele vai postergando. Porque ele vai ter que levantar, usar energia, a força dele, vai ter que sair da zona de conforto, né? De sair do banquinho, para quebrar a parede que ele já fez tantas vezes. A gente faz isso muito, muito, muito na vida. A gente sabe fazer, a gente tem a ferramenta, mas a gente fica achando desculpa. A gente fica cuidando da rua para ver o que os outros estão fazendo. Aí passa um cachorro ali, você vai lá brincar com o cachorro. Aí passa a pessoa precisando de ajuda, você vai ajudar a pessoa para fugir da parede. E vai postergando. Se você já tivesse se comprometido com você, já tinha terminado de derrubar a parede e construído outra coisa no lugar há muito tempo. Você, do ano passado, se tivesse se comprometido com você, esse ano estaria muito diferente. Só que você, de aqui um ano, espera que hoje você se comprometa com você. Para que daqui um ano esteja muito diferente. E eu tô falando isso para todas vocês. Maria? Eita, que mãe hoje chegou que chegou. Oh, mãe, eu te agradeço, porque assim, tudo que você traz é legítimo. É verdade o que você traz. Aí, eu sinto assim, eu estou com 54 anos, e até eu viver o acidente, eu era bem assim, sabia? Bem decidida, uma pessoa de muita atitude, de muita ação, de muito movimento e também de muita realização. Aí fui para o acidente, depois de uns 6 meses, eu fiquei em cima da cama, ó, fiquei fora do ar uns quase 3 anos. As pessoas iam me visitar e elas diziam assim, poxa, a gente vem te visitar para te apoiar e a gente sai daqui apoiada, porque eu não estava ainda na consciência do que eu estava vivendo. E aí, depois de uns 6 meses, o bicho começou a pegar, até eu sair e restabelecida fisicamente. Depois Maria, eu fiquei no zero, ó, fiquei no zero. E quando eu fui para um trabalho, eu percebi como eu estava congelada. Aí eu digo assim, tudo que você traz é legítimo, eu tenho um objetivo, eu tenho meta. Agora, o que eu percebo é assim, que o meu sistema nervoso e os meus sistemas sofreram alterações. E eu estou restabelecendo, eu estou limpando e restabelecendo. Eu estou limpando essas memórias. Então, assim, não é porque eu não faço movimento, eu faço movimento. Existe inconsciência, existe o bloqueio, existe vítima, existe tudo. Agora, eu percebo assim que quando eu busco me exigir, sabe? Eu busco me obrigar, eu travo um tempo maior. Então, assim, eu preciso me permitir um tempo observar, meditar e dizer assim, qual é o meu tempo? Eu tenho aprendido muitas coisas e tenho colocado em prática e eu não vou fugir disso, porque
ser terapeuta para mim não é só propósito de vida, é o que faz me manter na vida. Você compreende? Então, assim, existem níveis de dores. Cada um de nós tem uma história. E é importante a gente buscar compreender o nível de dor e o trauma que cada um carrega. Porque, assim, uma pessoa que participou do Mano Master, olha, 11 mil reais é dinheiro. Quando eu voltei do acidente, eu trabalhei sem salário, trabalhei por menos de um salário mínimo. Eu era gerente de uma fábrica. Eu estava razoavelmente bem financeiramente. Então, eu tive que começar do zero do zero. Então, eu abro mão de conhecimento. Eu quero te pedir uma coisa. Sim. Me dá autorização para te colocar na mesa? Eu estou em tratamento, você sabe. Não vou te tratar, só quero te fazer. Só quero perguntar sobre os seus ganhos indiretos na mesa. Posso? Ah, beleza. Sim, sim, sim. Nome completo e data de nascimento? Maria da Anunciação Carneiro Moraes. Nasci em 25 de março de 1968. É porque quando você fala assim, sabe? Eu digo, poxa, eu estou fazendo um movimento, eu invisto em mim. E o que é que acontece? Tem 3 ganhos indiretos, ó, nessa situação. Não se responsabiliza, punição e vingança. O que acontece? Você está se punindo, por isso você se coloca nessa situação de não se responsabilizar. Em relação a isso está acontecendo em relação a algum trauma que você passou na infância, não é um acidente. E essa vingança é algo relacionado a pai, tá? Não vou para frente na vida, não consigo fluir por algo que aconteceu relacionado ao pai. O que você vai fazer? A escala das emoções está bem baixa, tá? Sim. Tá ali aproximadamente no medo. Isso está te fazendo ter justificativas para se paralisar. O que você vai fazer? Você vai procurar na mesa qual idade aconteceu. Isso não vai interferir no tratamento, tá? Procura exatamente a data em que aconteceu o trauma em relação a pai. E você vai conversar com esse pai. Mas isso eu já vi com você na mesa, pai. Não. Isso aqui... Meu pai. Meu pai não tem como meu... Ele, olha, você vai conversar nem que seja você com a tua parte pai que está no teu DNA. É possível. Tá? O que você vai fazer? Você vai falar tudo que te dói, tudo que você passou, todas as expectativas em relação ao seu pai que não foram atendidas, você vai falar. E você vai contar também que você está nessa situação porque você quer vingança em relação a tudo que aconteceu. É uma questão tão delicada, porque assim, como é que eu vou conversar? Eu fui abusada pelo meu pai. Maria, você vai conversar com a tua parte pai? Falei agora há pouco. Mas está inconsciente em mim, Mai. Como é que eu vou fazer se está inconsciente? Eu estou te falando, agora já é consciente. Você acabou de verbalizar o que aconteceu. Está consciente. Não está inconsciente. Vamos lá. O que você vai fazer? Vai conversar com a sua parte pai. Depois você vai procurar uma amiga e vai contar tudo o que aconteceu para essa amiga.
e pedir um colo. O colo que você não teve do pai, ok? Ok, já fiz isso, você já me orientou. Mas tudo bem, eu lhe agradeço e é uma bênção você fazer essa investigação, porque vai Ó, mais a fundo do que eu. você está procurando, você pode já ter feito, mas você está procurando ter o colo de novo. Então, nem que você se dê um colo de novo, ok? E eu vou fazer novamente, eu vou fazer novamente. Porque você entende que a dor tá lá, a criança tá lá. Ela quis o colo. Mesmo que você já tenha dado o colo, ela tá de novo na dor. Então, você vai dar um colo de novo. Toda vez que uma criança quer colo, a gente busca forma de dar. Então, você está querendo ser vista de novo. Você vai se responsabilizar em fazer isso e dali em diante, você se der esse colo. Você se vir, tá? Você tá se justificando. Eu entendo que aconteceu um trauma, tá? Eu não tenho como mensurar a tua dor. Eu não estou no seu lugar. Mas essas são as formas para te facilitar. Sim, sim, eu compreendo. E eu agradeço. Para ficar mais fácil. Mas só isso não resolveu. Se não resolver, você vai começar a perguntar para você: o que eu posso fazer para que eu consiga ficar melhor? O que eu posso fazer para que eu consiga ficar melhor? Até vir uma resposta e você fazer. Muitas vezes eu me vi em situações que eu não achava solução. Mas eu não ficava conversando sobre aquilo. Eu buscava resposta e solução. Sim. Então, se a Maria de antes fazia acontecer, hoje você vai fazer acontecer para tirar você desse lugar. Isso precisa ser o quê? Inegociável para você. Voltar a ser a Maria que faz acontecer. Por mais difícil que seja, você vai arrumar caminhos para conseguir fazer isso de novo. Mas tem um monte de trauma, tem um monte de personalidades aqui, ok? Como eu saio daqui? Como eu assumo o controle da minha vida de novo? Você vai buscar essas respostas por você. Ok, A mãe. Mai não tem todas as respostas, gente. Eu Os sei. terapeutas não têm todas as respostas. Então, você vai precisar buscar. Sim. Sim. Até porque eu realmente não sei como é estar nesse lugar. Eu nunca passei por um acidente. Então, se eu dissesse assim, eu sei. É mentira. Sim. Mas o quanto tá difícil se ver também sendo a Maria que fazia tudo acontecer e não consegue mais. Então, alguma resposta tem que ter. Tudo tem resposta. Tem muitas. Eu também estou investigando. Eu estou estudando bastante trauma. Outros Ó, recursos. pergunta. Antes de dormir, toda noite. Eu Vai pergunto. vir a resposta, sabe? Vai vir. Sempre vem. Sim. Tá ótimo. Então, Obrigada, você Maria. não tem um problema. Você está com um problema temporário que você vai resolver. Sim. Sim. Eu Ok? confio. Eu confio. Obrigada. Eu que agradeço. Rô, Oi, isso aí que você falou, da resposta. Agora me veio, faz disso que eu tô querendo dizer isso. Eu tava me sentindo perdida, paralisada uns meses atrás. Aí, então eu comecei assim. Antes eu pedia dinheiro, né? Achando que dinheiro ia resolver tudo. Eu falei assim, eu sei que eu tô pronta, mas o que tá faltando? Então agora eu quero felicidade. E eu pedia felicidade, contentamento, satisfação pela vida de novo. E aí apareceu você. ó, Não é? E você viu a quantidade de coisas que foram acontecendo logo que você surgiu, quantas fichas foram acabando, foram. Então, assim, eu estava anestesiada, vivendo naquele looping, e eu pedia por né? Eu quero, então, já que o dinheiro, ou que clientes, mas do jeito que vinha, se eu tivesse vindo cliente do jeito que eu estava ainda anestesiada, não tinha ficado. Como não ficou, e como eu não consegui ir para frente. Então aí veio você para trazer a clareza
para que eu me colocasse de novo, começar, né? Que ainda falta bastante, né? Começar a me posicionar novamente e assumir esse controle da minha vida, de ter novamente o contentamento, de ter novamente a felicidade, porque eu estava assim, né? Não estava, né? Era isso. Obrigada por compartilhar, Rô. Então, gente, o que acontece? A gente pede a resposta, ela vem. Uma pessoa, outra, uma mensagem, uma outra, um sonho. Só que se a gente não pedir, não vem, porque nossa equipe espiritual não é obsessor, ele só responde se a gente perde, né? Só entrega aquilo que a gente pede. Carol? Olá, oi meninas. Oi. Agora que a Rô trouxe essa questão, eu queria perguntar para você, Mai, se essa ambição a gente pode conectar com aquela lista de valores que você passou para a gente buscar, né? E até a lista de desejos que você pediu para a gente criar e se conectar. Então, eu até fiz algumas terapias aí para tentar me conectar de volta com essa ambição. Depois que caiu a ficha que eu estava sem essa ambição, eu falei, opa, peraí, para onde eu vou sem essa ambição? E, e aí, quando você falou aqui, a sua ambição tira você do papel de criança, eu ainda sinto que essa ambição meio tá murcha, sabe? E aí, quando a Rô falou de toda essa busca que ela teve, que você trouxe toda essa coisa, essa vitalidade de volta, eu me lembrei da lista de valores e da lista de desejos que você orientou a gente a fazer. Você acha que isso pode preencher essa bexiguinha, essa ambição e fazer com que essa roda gire e a gente se lembre desses desejos, se lembre desses valores e talvez eu também fiz isso que a Rô falou, não, quero dinheiro e tal, até pensei em desistir da terapia, falar, não, isso aqui não está me dando dinheiro, eu vou voltar para o mercado de trabalho, vou fazer o que eu fazia. Eu assisti uma desses encontros, e aí você falou, que me tocou muito, se você não sabe se vender como terapeuta, você também não vai saber se vender em outra profissão. Então, e aí eu conectei, eu realmente estava com dificuldade de encontrar trabalho na minha área. E aí foi onde eu achei a terapia, comecei a estudar e virei terapeuta. Então eu falei, poxa, se eu sair daqui de terapeuta para tentar dinheiro como dentro da minha profissão, da minha área, eu vou cair no mesmo buraco. Então eu quero resolver isso agora. E aí me conectar com essa ambição que você falou que vai sair desse papel da irresponsabilidade, né? Vai me tirar desse papel de criança, vamos dizer. E faz sentido, então, reativar isso com essa lista de valores e essa lista de desejos, você acha? Então, com relação aos valores, eles são tudo que te nutre tua alma, tá? Se você foge desses valores em qualquer profissão, você acaba se travando. Mas não é eles que te levam para a ambição, tá? O que te leva para a ambição é aquela lista de desejos, o que você quer. Só que, se a dependência emocional estiver pesada, ela trava essa roda. Então, imagina que a gente tem uma balança aqui, tá? Ambição, dependência emocional. Quanto mais pesada a dependência emocional, menos força a ambição tem, menos desejo eu tenho de vida, tá? Desejo de vida literalmente, desejo de realizar coisas e tudo mais. Então, se eu vou soltando essa dependência em relação pai, mãe, em relação a tudo que eu acho que Deus tem que fazer por mim, tá? Eu vou diminuindo aqui a dependência. Marido, filho, tá? Cliente, às vezes a gente deposita dependência emocional no cliente e aí trava também, porque eu fico querendo segurar um cliente e não vem o outro, tá? Lembra que uma das primeiras coisas que eu falei é não se tornem amigos dos clientes. A amizade vocês vão fazer com outras pessoas para vocês não ficarem com dó de cobrar, né?
Isso eu falei para vocês. Vocês voltam lá naquele encontro. O que acontece, Carol? Aqui na ambição, tá? Principalmente em relação a Deus. Não, eu não posso fazer essa profissão aqui porque Deus não quer. Eu não recebi um sinal de Deus se é para eu ir por esse caminho. Ah, eu pedi uma resposta, mas Deus não respondeu se era aqui. Travei na dependência emocional em relação a Deus. Gente, Deus deu livre-arbítrio, te deu corpinho, fala, audição, força para ir e vir aonde você quiser, para você escolher a profissão. Eu tenho uma missão, mas a minha missão é comunicar, mas você pode fazer um monte de coisa comunicando, né? Então, a gente trava nessa dependência de algo externo para não assumir essa responsabilidade. Em relação a pai e mãe. E daí, pai e mãe, o que a gente faz? Não, eu tenho que cuidar da mãe. Eu tenho que cuidar do pai. Não, eles não estão bem. Não, eles não querem que eu faça isso. Não, eles não acham certo. Eu trabalhar com espiritualidade, mas eles vão achar que eu trabalho com espírito. Mas de fato é. Só que tem aquelas construções religiosas, né? E aí isso tudo vai travando no inconsciente. E o que você pode fazer para que você identifique, então, como fazer essa engrenagem girar? Você vai perguntar na mesa em relação a quem, a quantas pessoas você está tendo dependência emocional. Definir um número, você vai agora por tentativa e erro. Pai, sim ou não? Mãe, sim ou não? E aí você vai identificar isso dentro de cada nome que deu, quantos ganhos indiretos tem em relação àquela pessoa e quais. É trabalhoso pra caramba. É difícil pra caramba, porque você vai estar mexendo com o teu inconsciente. Mas lembra que a gente está se tornando a terapeuta alquimista da própria vida aqui. Então, a gente vai identificar aonde está bloqueando. O porquê que você não está tendo resultado financeiro que você tanto quer. Às vezes, você nem quer o resultado financeiro, porque antes de ter essa ambição, essa dependência está te pegando. Você mora com os pais, Carol? Não. Eu moro sozinha, moro com meu marido, moro fora do Brasil, e aí tem muitas coisas assim que envolvem esse salto aí para chamar clientes. Eu moro na Alemanha, então a dificuldade da língua, a dificuldade da cultura, a dificuldade do clima, todas essas coisas aí que eu tive que adaptar, mas eu sinto que essa distância da família ajudou a esse crescimento, porém, com certeza deve ter essa dependência dos pais, porque é aquela, assim, eu tô aqui, eles lá, e eu não consigo ter essa proximidade. Foi muito duro o desligamento, eles não queriam que eu viesse para cá, né? A aceitação desse intercâmbio para cá foi difícil, então pode ser que tenha muitas coisas aí no inconsciente. Primeiro, parabéns por conseguir fazer esse movimento. Muita gente não consegue nem sair da própria casa ou da cidade que moram os pais, por medo do que eles vão pensar. Então, isso aí já foi uma grande salto em relação a virar adulta, né? Uhum. Segundo, se for só você e marido, era para vocês estarem decolando. Então, ainda tem coisa prendendo vocês lá, tá? E pode ser que o motivo que vocês foram para ir foi o motivo errado, uma fuga. Tá? Então, você pergunte se foi por esse motivo. Se foi fuga, ainda tem muita coisa que te prende. E aí, você vai se perguntar também. Você vai se imaginar milionária na Alemanha, terapeuta foda, perdão a palavra, aí reconhecida internacionalmente, todo mundo procura você com muito dinheiro e tempo para aproveitar a vida com teu marido. Você vai perceber se tem culpa em relação aos pais, se tem um sentimento de tenho que mandar dinheiro. Se tiver isso,
É por isso que você não tá indo, decolando ainda, tá? Porque tem aquela construção de que a gente tem que ajudar nossos pais quando a gente tá muito rico. Só que o nosso inconsciente não quer, tá? E aí, isso é a verdade interna de cada um. Se vocês me disserem, não, mãe, eu quero. Mentira. A mentira, teu inconsciente não quer, por isso que tá travando. E pode perguntar na mesa, não é a mãe que tá falando, tá? Pode perguntar na mesa se o teu inconsciente quer isso mesmo. Não quer, gente. O filho não foi feito pra bancar pai e mãe. Você já viu na natureza um filho que vai caçar pro pai e pra mãe? O leão vai caçar para dar comida pros pais? Não. Ele cresceu um pouquinho, a mamãe e o papai tocam ele de casa, ó. Vai achar teu bando. O passarinho. A mamãe dá uns minhocas nos primeiros dias. Depois ensina, vai e te vira. Não volte pra cá. Não tô falando para não visitarem, tá? Tô falando de tornar os pais desnecessários. E eles desnecessários a vocês. Quando há necessidade, a necessidade trava o fluxo financeiro. Porque a gente está desequilibrando a natureza, gente. Isso é fato. É fácil? Não é. Mas se tornar adulto não é fácil. Dói. Gente, nascer dói. Os dentes crescendo dói. Os ossinhos crescendo dói. Vocês acham que se tornar adulto não dói? Claro que vai doer. Se tornar responsável por pagar seus próprios boletos dói. Então, vê aí, Carol. Provavelmente tem isso te travando. E família do marido também, tá? Tem. Eu ia te falar isso, eu ia te perguntar se isso tem a ver também, porque a família do marido tem essa necessidade de ficar chamando sempre e E pedindo aí, ajuda. você vai precisar fazer o quê? Para essa roda girar. Você se casou, né? No papel ou não, vocês estão juntos. E aí, o que acontece? Você se torna uma família só. E a família, daqui em diante, é você, marido e filhos que nascerem de vocês. Os outros são família de origem, precisam ficar. E aí, se eles ficam tendo essa dependência em relação ao teu marido, você não vai querer fluir financeiramente, tá? Para que ele não tenha dinheiro para mandar. Entendi. É como se Bingo. fosse uma vingança. Então você vai ter que ter uma conversa muito clara. Nossa família, nós dois. Isso, difícil pra caramba. Tá? Aí eu fiz isso aqui em casa, foi difícil pra caramba. Foi uma construção assim de anos. Mas depois engrenou, sabe? E aí, Tem muita, por que muita eu briga e fiz isso? separação por causa disso também, né? Nossa, como a gente vê briga de casal, porque um lado quer ajudar a família e entende que isso é importante, e outro lado fala que não, que o dinheiro é para dentro de casa. Nossa, é o que eu mais via. Porque assim, eu fui empregada doméstica durante bastante tempo, então eu morei em várias casas. Então, por isso que quem tá solteira, a hora que for encontrar um boy, deixa ele pagar a conta, vê se ele vai pagar a conta, vai querer dividir, vê se ele vai querer assumir a postura de se responsabilizar por você, né? E não pelos pais. Adulto é isso. Não fica nutrindo lá atrás, como se fosse pai dos próprios pais, tá? Essa conversa difícil vai te ajudar a melhorar essa engrenagem, tá, Carol? Por isso que você não vai querer ter ambição. Ah, se eu tiver dinheiro, ele vai me dar tudo. Ou ele vai dar o dele. Só que daí não é mais dele nem teu, é família. É o dinheiro da família. Então você já, teu inconsciente já sabe. Vai estar saindo o dinheiro da família para ir para eles, mas eles são adultos. Então é melhor eu não ter. Assim eu tenho uma justificativa para não sentir isso. E para ele não dar também. E eu não precisar ter essa conversa difícil. Legal? Tati? Obrigada. Disponha. Olá, meninas. Oi, Mai. Oi.
falando em relação a, né, a se desvincular, assim, né, de ser adulto, quando eu estava casada, era ao contrário. O meu marido se queixava para a minha mãe. Pegou como se fosse a mãe, assim, dele, sabe? E eu falava, não é assim, isso não é maturidade, né? Um casal tem que se resolver ali. A nossa família, eu e você e o nosso filho. O restante se tornam familiares. E tinha muito choque em relação a isso. Porque ele falava, você fala assim porque você tem a sua mãe viva, que não sei o quê. E era muito difícil, né, essa questão assim, porque eu tentava e ele se fechava e não aceitava. E por outras coisas também, acabou a gente se separando, né, porque houve uma traição, porque não sabia conversar, então era mais fácil procurar fora, né, então assim, era um choque realmente de muita coisa. E eu comecei na terapia, a gente estuda, vê muita coisa, vai abrindo a mente, né? E ele não quis, não que eu obrigasse, mas nem conversar, né? Para ter outra percepção de muitas coisas. E teve realmente esse choque, e só que no meu caso teve a separação, né? Não teve essa coisa de manter ali, enfim. E é muito legal isso. De crescer também, esses dias, foi domingo, eu trabalho de recepcionista no spa, né, assim, alguns dias alternados, e no domingo eu tive que levar meu filho, porque a minha mãe fica com ele, né, já tem um ponto aí. Só que ela tem muito problema, um vazio muito grande de muitas questões dela, e ela encontra essa fuga na bebida. Aí, quando ela tira esse dia, ela fica o dia inteiro. Aí, meu filho fica sem comer, fica com essas coisas todas. Aí, eu peguei, o que eu fiz, né? Tive essa atitude da adulta agora. Vi alguém, me responsabilizei de fato para ficar com ele. Não tô com raiva dela, conversei, eu falei assim, mãe, né? Quando você quiser, fica bom. Se quiser ajuda também, eu te direciono para alguém. Mas não, eu gosto e tá tudo bem. É a evolução dela, é o momento dela. Então é muito legal você trazer isso, né? Foi um tapa na cara para todo mundo aqui, e eu gosto de. E eu tô vendo que eu tô tendo muitas atitudes assim. Não, é meu, eu tenho que me responsabilizar, então não é um problema. Estou tendo ali né, que você falou, tô tendo que ter uma solução para essa coisinha que apareceu aqui, eu não vou deixar me abalar. E realmente, são coisinhas assim que a gente nem percebe que faz uma diferença total. Muito legal. E a partir desse momento em que você se responsabilizou por ele e se você der continuidade por esse caminho, por mais desafiador que esteja sendo, você vai soltar essa necessidade dela, ela vai se tornar desnecessária para você, Tati. Você vai ver o quanto você vai deslanchar mais rápido, tá? Porque é soltar o cordão umbilical, literalmente. A gente soltou lá o físico no parto, mas não soltou o emocional ainda. E aí a gente se nutre e nutre nossos pais com esse cordão, só que de coisas tóxicas. Porque os nutrientes necessários eram só naquela fase primordial da vida, na primeira infância. Depois disso, era para a gente já ter tido estímulo, desde a infância, aprender a ir para a vida. Só que daí a gente cresce e nunca nos estimularam, né? E daí querem que a gente saiba fazer isso de uma forma muito rápida e acontece essas coisas muito abruptas. E toda vez que acontece inversão de papéis, há problemas na família. Então, o próprio divórcio, ele vem de uma inversão de papéis, né? Ele vem ali também de uma traição por conta de inversão de papéis. Em algum momento você estava se tornando mãe dele porque ele estava buscando a tua mãe. Não, então, para ele não buscar minha mãe, eu vou me tornar mãe dele.
E aí, quando você se torna mãe, energeticamente, acaba o tesão. Então, essas coisas são muito sutis, mas que fazem muita diferença. Mas obrigada por compartilhar a vivência. Então, gente, hoje foi um chacoalhão. Espero que vocês definam o que é inegociável para vocês. E façam acontecer. Tá? Esse fim de semana vai ser de bastante reflexão, hein? Tenho certeza. E é assim que tem que ser. Se a gente não parar para pensar, se a gente não der o serviço para o nosso cérebro, ele só enche nossa mente de caraminholas. E a função do cérebro é trazer respostas para as perguntas. Tá? Então, sempre perguntem para vocês, para uma força maior, mas perguntem. Porque assim o cérebro se ocupa com coisas úteis. Vai te levar para um degrau acima. Mas alguém quer falar? Aqui tá frio pra caramba. Então, um ótimo final de semana para vocês. Fiquem bem. Foco e energia. Vocês sabem que foca com F, energia com E. Quando vocês juntam foco e energia, se torna fé. Coloquem foco, energia, fé, que vocês vão conseguir. Ok? Um beijo. Fiquem bem. E nos vemos no próximo encontro.